Olá, meus queridos, tudo bom para você? Como é que foi a semana? Como é que está sendo os seus dias? Eu acredito que os nossos dias têm sido na graça de Deus, não é verdade? Tanta coisa acontecendo, mas estamos aqui, firmes e fortes, para a gente seguir com o nosso estudo sobre Apocalipse, tá bom? Nos nossos estudos de capa a capa, vamos lá, estamos chegando no final, o último livro, só que esse último livro a gente vai levar bastante tempo ainda, porque são muitos detalhes, não é? Para a gente estudar e também para a gente aprender, tá bom? Então se prepare, segura aí na sua cadeira e vamos em frente, tá bom? Vamos ter uma oração e vamos hoje estudar, deixa eu ver aqui, do verso 17 ao verso 20, tá bom? Senhor, muito obrigado por poder estudar o livro de Apocalipse. Pedimos a Deus que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor abra nosso coração, que o Senhor fale conosco para que compreendamos o teu recado, a tua mensagem tão importante, uma mensagem profética e uma mensagem, ó Deus, que precisa ser entendida, Pai, pela tua igreja, e assim a tua igreja cresça em maturidade e que principalmente a tua igreja aguarde a tua volta, a tua vinda, Senhor, para este mundo. Obrigado por tudo, fala conosco nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, tá preparado? Então vamos ler então. Capítulo número 1, do verso 17 ao verso 20, tá bom? Vamos lembrar que João fez uma introdução, tá bom? Falando como foi que ele recebeu de Jesus. Depois ele fala sobre o Senhor Jesus, a visão que ele teve de Jesus, não mais como aquele carpinteiro, mas agora como um juiz. E do verso 17 ao verso 20, então, nós temos aqui os efeitos desta visão que João teve de Cristo glorificado, tá bom? Então olha aí, o que diz a partir do verso 17, capítulo número 1, tá bom? Quando o vi, então lembra que ele teve a visão de Jesus, aquela visão diferente da que nós estamos acostumados, né? João viu uma pessoa com roupas grandes, cingido até a altura do peito, com uma cinta de ouro, com cabelos brancos, com os pés semelhantes ao bronze polido, a voz como de muitas águas, não é isso? E ele segurava na mão umas 7 estrelas, não é? E da boca de Jesus saiu uma espada afiada, ou seja, a palavra de Deus, ela é afiada, tá bom? E aí então 17, quando o vi, então João falando, quando viu a descrição de Jesus, olha que coisa impressionante, caí a seus pés como morto. Eu acho que João pensou, eu não sou digno, né, de encontrar Jesus, e ele caiu como morto. Mas este mesmo Jesus, com toda essa descrição, diz assim, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita. Eita, que benção. Dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Baita autoridade, né? Escreve, pois, as coisas, preste atenção aqui, gente, que aqui está o segredo para a gente entender Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste
e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, aqui está o grande segredo de Apocalipse. Jesus disse para João: João, escreve o que você está vendo. João escreve as que são. E João escreve as que hão de acontecer. Perceberam? Temos aqui 3 períodos. Escreve o que você viu, escreve as coisas que são deste momento e também escreve as coisas que vão acontecer no futuro. Olha que dica que eu estou dando para você. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você vê que o Apocalipse vai ter muito disso. Ele vai falar um pouco assim, parece que um enigma, um mistério, mas você vai ver que ele sempre explica um pouco mais. Então, quando a gente tem dúvida sobre quem são as 7 estrelas, está aqui, são os anjos, que nós vamos falar já sobre isso. E quando os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá bom? Você vai ver que a partir do capítulo 2, então, nós vamos começar a falar de cada igreja. Tá? Então, veja bem. Jesus falou para João: João, você vai escrever agora. Ele fala assim: João, o que foi que você viu? Ele viu a Jesus. Essa descrição de Jesus. E o que são as coisas daquele momento? São as 7 igrejas. E aí ele diz as coisas que hão de acontecer. Aí você vai ver isso a partir do capítulo 4 em diante. Aí ele vai dizer as coisas que vão acontecer. Tá bom? Deu para entender? Facinho, né? Por aqui, por enquanto, tá bem tranquilo, sem muitos problemas. Vamos falar um pouquinho desses versículos 17 a 20, alguns pequenos detalhes para vocês. Primeiro, no verso 17, veja bem, não foi simplesmente uma admiração, nem adoração que levou João a cair como morto. Na realidade, foi o temor, foi o medo, foi o Senhor, o que é isso? João cai como se fosse um morto. É como se ele estivesse dizendo: eu não sou digno de estar aqui. Eu não mereço absolutamente nada disso. O que me impressiona no verso 17 é que João também diz que Jesus pôs sobre ele a mão direita e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Então, muito importante as palavras de Jesus. Não tenha medo, João, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. E tem mais, eu estou vivo. Eu ressuscitei, eu fui assunto aos céus, eu estou vivo pela eternidade para frente. Tá bom? É muito importante essa descrição aqui, tá bom? Ou seja, a mesma mão que segurava as estrelas é a mão que consolou o apóstolo, tá bom? No verso 18, bem no comecinho, ele diz: eu estive morto, mas agora eu estou vivo, né? Jesus tem autoridade sobre a morte, porque ele venceu a morte com a sua ressurreição. Agora na Páscoa nós comemoramos, não é? Nós lembramos da ressurreição de Jesus. Não sei se vocês já viram aquele ditado que diz assim: para tudo dá-se um jeito, menos para a morte. Já viram isso? No caso de Jesus, isso não funciona, porque até para a morte Jesus tem a solução. Jesus nunca teve medo da morte.
Por isso que nós, como cristãos, não precisamos temer a morte. Às vezes eu fico pensando, como será a morte? Porque para aqueles que ficam vivos, a morte é aquele indivíduo no caixão, o velório, né? A pessoa ali naquele caixão inerte, sem vida. Parece que a morte é isso. Mas eu não acredito que a morte é isso. Para mim, a morte, eu acho que é como se fosse uma porta que você abre e passa para o outro lado. Em outras palavras, você não se sente dentro de um caixão. Você não se sente inerte. Você não se sente num estado de decomposição. Você não sente isso. Porque a partir do momento que nós morremos, há uma separação desse nosso corpo físico, não é? Da nossa alma, do nosso espírito, tá bom? Então, Jesus, ele não teve medo, Jesus não tem medo da morte, porque a morte não pôde tocar a Jesus. Aí você vai falar, sim, mas Jesus morreu, Jesus ficou 3 dias morto. Sim, mas ele ficou 3 dias para se cumprir as Escrituras. Mas Jesus ressuscitou e Jesus vive eternamente. Tá bom? Muito bem. Nesse verso 18, ele diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, né? Ou seja, Cristo tem o poder de encerrar os perdidos no Hades, como também ele tem poder para transferi-los para um lugar chamado Lago de Fogo. Então, aqui, as chaves da morte significa que Jesus tem o poder, o controle sobre a morte, mas principalmente o que a morte fez com as pessoas. Vamos lembrar, meus irmãos, que aqueles que partem em Cristo vivem com Ele eternamente. Mas aqueles que partem desse mundo sem Cristo no coração passarão a eternidade distantes de Deus. Pense sobre isso, avalie sua vida, se você já fez a sua escolha de ir para o céu através do sacrifício de Jesus. Tá bom? Muito bem. E aí então, no verso 19, vem aquela dica preciosa que eu dei para vocês sobre o livro. Então aqui nós temos a divisão do livro, né? As coisas que viste, ou seja, aqui do capítulo número 1, ou seja, o Senhor Jesus ressuscitado e glorificado. Esta é a visão que João tem. As coisas que são, começam então lá no capítulo 2, já, e vai capítulo 2 e capítulo 3. Você pode olhar na sua Bíblia, que vão aparecer então as 7 igrejas. E as coisas que hão de acontecer são do capítulo 4 até o capítulo 22. Então, não sei se você percebeu, a maior parte deste livro sobre os aspectos proféticos é muito grande, porque vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Muita coisa, né? Então, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 e 3, então as coisas estão acontecendo ali naquele momento. João vê Jesus ressuscitado. O capítulo 2, ele vai falar das 7 igrejas que eram daquela época, e cada igreja vai trazer uma característica profética também, que a gente vai falar sobre isso, mas principalmente do capítulo 4 até o capítulo 22, aí sim as coisas realmente vão se desenrolar aqui no livro, tá bom? E no verso 20, então, Jesus dá as explicações sobre quem são estes anjos que podem ser guardiões da igreja, e existem pessoas que pensam que são os pastores dessas igrejas, também poderia ser visto dessa forma, porque eram os pastores que eram os ensinadores do rebanho, né? Eles eram os responsáveis, tá ok?
pela leitura do livro em voz alta à igreja, né? Então, eu acredito particularmente que são os líderes que cuidavam dessas igrejas. Então, as estrelas seriam estes líderes que cuidam, tá ok? Das igrejas, e os 7 candeeiros seriam, então, as 7 igrejas. Vamos lembrar que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então, estas 7 igrejas estão falando, sim, da perfeição, da revelação divina sobre o desenvolvimento da igreja. Tá bom? Bom, por hoje é só, porque na próxima quarta-feira nós vamos começar a falar de igreja por igreja, tá bom? E aí sim a gente vai aprender muitos detalhes sobre estas igrejas aqui, tá bom? Já adiantando para vocês, cada igreja tem uma mensagem para aquela época, mas ela também tem uma mensagem para os nossos dias. Vocês vão perceber isso mais para frente. As 7 igrejas, elas estão mostrando também o desenvolvimento da igreja desde o seu início. Vocês vão ver que cada igreja tem exatamente uma característica de um período da igreja, tá bom? Mas eu vou deixar para falar sobre isso mais para frente, na medida com que a gente estiver desenrolando o livro de Apocalipse. Combinado? Muito bem. Gente, por hoje é só. Eu sugiro que você leia o livro de Apocalipse. Se você ainda não fez isso, leia. Para você ter uma ideia, quando a gente estava no seminário, a gente lia o livro de Apocalipse, sei lá, talvez 10 vezes por semestre. A gente tinha que ler muito o livro de Apocalipse. Então eu recomendo que, se você ainda não leu, gaste um tempinho valendo, porque na medida com que a gente for caminhando, você pode já ir tendo noção daquilo que nós estamos falando. Combinado? Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Um beijo no coração. Tchau.